Atos 2:40. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Amado Senhor, mais uma vez temos a oportunidade de estar na sua casa, de falar contigo e de falar também com o seu povo, que sempre ama a sua palavra, sua orientação, que tem vindo através do seu profeta. Queremos sempre nos descansar nestas promessas que já foram reveladas, que já foram cumpridas, e estamos aqui anunciando-as com prazer. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Vamos falar um pouquinho sobre geração perversa. Desde o princípio, tanto houve a boa semente, os bons que serviram a Deus, como também houve aqueles que faziam parte do mesmo grupo, mas tinham uma crença perversa. Isso desde o início. Você pode ver que vem do lar de Adão, e assim vem vindo até o final. E nós temos aqui Pedro advertindo para o seu tempo. Mas antes de Pedro nós temos Israel, que pela própria Bíblia você vê que chama eles de geração perversa. E era um povo que foi escolhido por Deus. Nós podemos ser escolhidos por Deus, mas se agimos fora da vontade de Deus, então nós somos uma geração perversa. A igreja é tida como uma geração de Deus. São Pedro falou que ela é uma geração de Deus, ela é uma nação santa. Mas se agir fora da vontade de Deus, ela não pode ser uma nação de Deus. Ela não pode ser uma igreja de Deus. Ela não pode ser uma nação santa, uma geração, um povo santo. Mas nós temos sempre a palavra nos advertindo. E Deus manda sinais, porque antes que venha uma destruição, primeiro Deus envia sinais. Ele mandou sinais para Israel. Israel era um povo que sabia o que era Deus. E aí perguntamos, por que falharam? Porque foram um povo teimoso. A Bíblia chama ele de obstinado, porque era também um povo teimoso. Ele não se movia das convicções deles. Enquanto Deus tinha um profeta que tinha a convicção de Deus para dar para eles. Mas aquele povo não se movia de suas convicções, por isso era uma geração rebelde também naquele dia. Mas não é por isso que Deus não salva os seus. Deus semeia a sua palavra e aqueles que são dele vai permanecer debaixo daquela tutela, daquele comando de Deus.
E os que não são, esses vão vacilar por toda parte. Israel vacilou. E você vê, porque Deus levou 40 anos para purificar aquela geração. Deus trabalhou com Moisés esses 3 vezes 40. Nós temos ele com 40, está procurando ser um grande homem, um grande personagem. Depois teve 40 que foi para o deserto. E depois 40 que ele pegou Israel para caminhar no deserto, certo? E cada 40 você sabe que é um período que vem sobre a igreja, sobre a geração. É uma geração perversa, 40 anos. Então nós temos os anos que foi proveitoso de Moisés, os últimos 40 anos, que aí ele pôde ser dominado por Deus. Nos primeiros 40, ele estava ali dominado por Faraó. Nos segundos 40, ele estava fugindo, porque ele matou um egípcio e fugiu. Mas depois Deus o chamou, e agora para salvar um povo, que o próprio Deus diz que aquele povo era teimoso, era um povo que não se movia da sua convicção, que Deus podia falar, que eles não davam ouvido à voz de Deus. Mas Deus nunca deixou de falar, mesmo se você não dá ouvido, se eu não dou ouvido, Deus não deixa de falar. Ele está sempre falando, porque alguém vai dar ouvido. Alguém vai despertar para esta palavra. Tem aqui alguma coisa do irmão Branco que eu queria passar para vocês. 108, a fase presente do meu ministério. Irmão Branco teve a sua fase presente, por isso ele pregou a fase presente do meu ministério, porque ele viu a fase presente do ministério de cada homem, de Moisés, de Paulo e assim por diante, de Jesus, e ele também teve a fase presente do ministério, que foi ser abandonado. Abandonado por quem? Quem abandonou Moisés? Eram os de dentro. Quem abandonou Jesus? Era exatamente os de dentro. Entende? Quem abandonou Brana? É os de dentro, porque se você é abandonado pelos de fora, você não importa. Mas quando você é abandonado pelos de dentro, então é diferente. Irmão Brana foi abandonado pelo seu próprio povo também. Aqueles que diziam crer nele no início, finalmente o abandonou. Assim foi com Jesus, que eles andavam com Jesus, mas logo o abandonou. E Jesus chamou eles também, ó geração incrédula e perversa. Mateus 17, verso 17. Até quando vos sofrerei? É uma geração que ele está pregando, e a dele agora não é uma geração de muitos anos, poucos anos de ministério, mas todo mundo sabia que dentro daquela primeira geração, daqueles primeiros 40 anos, Jesus nasceu adolescente, falando com os doutores, e depois, chegando aos 30, sendo batizado, e batizado com o Espírito Santo, é a hora que o Pai entrou para o ministério. Por isso, o irmão Brana diz que um homem sem o Espírito Santo não tem nada a fazer no ministério, porque precisava Jesus receber o Espírito Santo para entrar no ministério, certo? Ele já nasceu por obra e graça do Espírito Santo, mas agora ele precisava deste batismo do Espírito Santo, que era o próprio Deus, o próprio Pai, descendo sobre ele para ungir para aquele ministério. E aí você vê que aquilo, dentro de pouco tempo, o povo perverteu. Ele teve 3 anos e meio de ministério, mas ele teve esta experiência dentro desse espaço de 33 anos. O povo sabia que havia alguém na terra, que havia um homem diferente na terra, e que eles chamavam esse homem de Filho de Deus. Todo mundo sabia, mesmo que eles não aceitavam, mas eles sabiam
que existia um homem que era chamado Filho de Deus. E eles tinham muita preocupação, até os reis tinham preocupação, até Herodes tinha preocupação. Quando vocês acharem essa criança, vocês traz ela aqui para mim. O que ele queria? Ele matou tantas crianças, mas a principal ele não conseguiu. Quando Deus tem um trabalho através de uma pessoa, olha, o diabo pode fazer o que for. Você vê na vida do irmão Brana chegou a um tempo terrível que o médico disse para ele: vai ser preciso cortar suas pernas num acidente, de tiro que ele levou numa caça. Mas ele sabia que Deus tinha um ministério, e ali foi recuperado ainda, naquele tempo que nem anestesia tinha, simplesmente tomava éter, e que não era fácil, e ele teve que fazer essa operação nas pernas, e ele pregou ainda a mensagem. Passou por todos esses momentos. O diabo queria tirá-lo de cena antes, mas não conseguiu. O diabo queria tirar até Jesus de cena antes, certo? Mas não conseguiu. Eu te dou esse mundo, se prostrar e me adorar. O diabo queria de toda forma ganhar até Jesus, tirar Jesus de cena do que ele ia fazer. Mas Jesus estava com o Pai nele para vencer aquele tempo. Então cada um tem que ter o Espírito Santo em si para vencer. Você tem que ter o Espírito Santo na vida para vencer no seu lar, para vencer lá no seu trabalho. Não importa que tem muita gente invejosa e que quer te atrapalhar, mas você confia em Deus e você busca o Espírito Santo, e o Espírito Santo é a mensagem do dia, e a mensagem do dia você deixa ela fluir através da sua vida, então você alcançará vitória, mesmo entre sua família, entre colegas de trabalho. No mundo que nós vivemos, você não pode ter vitória neste mundo sem ter o Espírito Santo. Certo? Não tem jeito de você ser uma pessoa vitoriosa sem ter o Espírito Santo. Mas com o Espírito Santo, isto é, a natureza divina, que é a natureza de Deus, trabalhando na nossa natureza, mudando a nossa natureza. Porque nós viemos com a natureza carnal, e aí Jesus diz: é necessário te é nascer de novo. Você tem que mudar essa natureza. E nascendo de novo, você passa a ter a natureza do Espírito Santo. Até que você chega aqui no final, como diz o irmão Brana, você precisa nascer de novo da mensagem. Quer dizer, já nasceu de novo, já é uma bênção, mas se você perder o batismo do Espírito Santo na última hora, quando Deus está derramando a sua palavra, que o irmão Brana disse, que fé na palavra do dia é a evidência de se ter o Espírito Santo. Então ele não pode perder o que Deus está fazendo no dia. E nós alcançamos esse novo nascimento de Cristo e da mensagem de Cristo nesse dia final, através do profeta de Deus nesta era. Se não tivéssemos um profeta para pregar o que pregou, não teríamos a classe de mensagem que temos pregado até hoje. Por que temos esta classe de mensagem? Porque nós temos um profeta, certo? Se não tivesse um profeta, não teríamos a mensagem. Assim, muita gente reclama ter a mensagem, mas eles nunca tiveram coragem de pregar esta mensagem, de trazer a mensagem ao vivo para o povo. Quantos já tinham lido na mensagem do profeta, sobre perguntas e respostas número 4, sobre os trovões, já ter sido revelado nos selos? Quantos? Mas não tiveram coragem de anunciar. O sistema no qual estavam ligados não dava oportunidade deles ensinar estas coisas. Quem sabe quantos viram o novo nome Brana, mas o sistema no qual eles estavam, eles não conseguiram levar sua igreja, seu povo,
a crer no novo nome Brana. Eles viram isso daí, mas eles não conseguiram pregar isso para o seu povo, para a sua igreja, porque aquilo ia causar um transtorno no ministério deles. E eles, ao invés de pregar, mostrando que aquilo é a palavra, e a palavra tem que permanecer, a palavra fica. Qualquer experiência nossa passa, mas a palavra de Deus fica, como cantou Lutero. Então a palavra fica, mas eles tiveram conhecimento. A gente sabe de pessoas que tiveram conhecimento, mas nunca pregaram. Você presta atenção, se com todo este tempo que estamos pregando, se teve muita gente pregando o Cordeiro fora do trono, mas eles já tinham lido, mas eles não tinham coragem de pregar, porque isto atrapalhava a vida deles no sistema que eles estavam. Eles podiam saber do novo nome, mas não podiam pregar claramente para o povo e levar a sua congregação a ver este novo nome, porque o sistema que eles estavam não permitia. Mas a graça de Deus que veio a cada um de nós é por não ter um sistema que venha nos prender, que venha nos segurar. Nós não tivemos um sistema, nós saímos do sistema para poder transmitir o novo nome, o Cordeiro fora do trono e o último eleito ter entrado. A quantas pessoas podem ter lido isso daí na mensagem? Parado um pouquinho, mas nunca aplicou à congregação, nunca mostrou aquilo para a congregação, para que todos ficassem cientes que aquilo era verdade. E por que não fizeram isso? Por causa do sistema. É o sistema que cerca a pessoa, não deixa a pessoa livre para poder pregar aquilo que está vendo que é verdade. Quando eu preguei minhas convicções, eu tive que vencer o sistema, porque não era a convicção do sistema no qual eu estava. Muito bom, muito amoroso, estava tudo bem, mas não era o sistema. Eu tive que mostrar estas convicções, e que nenhuma pessoa conseguiu fazer isso. Hoje sim, hoje eles falam sobre isso, mas eles não sabiam disso lá atrás. Nenhum deles teve coragem, capacidade de se decidir para fazer isto. Agora, em todo tempo tem esse grupo que perverte. Esta geração que perverte. Aquela geração de 40 anos de Israel, ela estava tão pervertida, que Deus fez com ela? Destruiu. Todos aqueles, dentro daqueles 40 anos, de 20 anos, ele já era maduro. Então vocês de 20 anos para cima, vocês não vão entrar na terra. Aí morreram no deserto. Por que morreram no deserto? É perversão. Perversão é gente ruim, maldosa. É por isso que morreu no deserto. E Deus teve a oportunidade, gastou tempo de Deus, tempo do profeta, para poder falar com o povo, fazer milagres para tirar aquele povo. Mas se aquele povo que estava saindo do Egito, se eles tivessem o entendimento de que se eles continuassem daquela forma, aquela natureza perversa, ruim, malvada que eles tinham, se eles soubessem que Deus ali na frente usaria eles só para produzir filhos e depois os mataria lá na frente. Deus não os matou quando Moisés se pôs na brecha. Deus não matou, mas Deus matou depois. Todos eles tiveram que morrer e não puderam entrar em Canaã. Que tipo de natureza? Que tipo de geração? 40 anos. Uma geração perversa. E Deus trabalhou com ela. Não é de negar isso. Deus trabalhou com ela. Você passa depois lá para a Babilônia. Foi 70 anos, o irmão Brana disse, na mensagem dos ungidos dos últimos dias, e disse, são quase 2 gerações. Porque são 70 anos.
Israel manteve perverso, maldoso, ruim, teve que pagar o preço daquilo, dentro daquele espaço de tempo de ficar ali debaixo do reinado de Nabucodonosor. Então, cada um de nós temos que ver Deus entrando em cena, mesmo numa geração, tentando salvar aquele povo, e aquele povo não queria aquela salvação de Deus. A salvação de Deus estava na mão de Moisés, de Josué, de Caleb, mas eles não quiseram. Eles quiseram se opor, e não é apenas uma meia dúzia que se opôs. Nós temos 40 anos no deserto, de gente que se opôs ao ministério do profeta Moisés, e eles não entraram em Canaã. Deus deixou eles ficar rodando ali 40 anos, quando, da onde ele estava do Egito até Israel, com 3 dias eles chegavam lá. Ficaram 40 anos no deserto. Veja, a mão de Deus estendida, tendo misericórdia, tirando do Egito, caminhando no deserto, dando água para eles na hora que não tinha água, dando maná para eles quando eles não tinham o que comer, fazendo cair codornizes para eles comer carne até sair pelos narizes. Isso é o tipo de gente que nós vemos em Israel, ali no deserto. Mas Deus fez toda a obra para ele. Você pode ver que Deus tem feito tudo por nós. Tudo que é de bom é o que Deus faz. Tudo de bom Deus fez para Israel. Guardou Israel numa terra chamada Gozém, enquanto que a morte estava no Egito todo, mas naquela pequena cidade onde eles estavam, em Gozém, nenhum cão moveu a língua, diz a Bíblia. E o que era aquilo? Deus guardando o seu povo, Deus protegendo sua semente. Mas aí você vai ver, onde estava a semente? A semente não estava naqueles pais, a semente estava nos filhos deles, que eles iam gerar na caminhada no deserto. Aquilo que é Deus, olhar e ver. Se vocês continuam na perversidade, se vocês continuam sendo ruins, maldosos, e eu estou estendendo a minha mão para vocês, o que vai acontecer é que os seus filhos vão entrar e vocês não. Por isso, nos dias de Jesus, eles vão gloriar dizendo: nossos pais comeram maná no deserto. E Jesus falou para eles o que eles não sabiam, mas todos eles morreram. Irmão Branham vem e diz: morte física e espiritual. Eles morreram. Isto é, você não terá companheirismo com aquele tipo de Israel. Não terá. Eles morreram para Deus. Dentro daqueles 40 anos, de uma geração perversa. E Deus trabalhou com ela. Deus cuidou dela. Deus fez milagres, maravilhas. Passou o Mar Vermelho, que é o batismo. Levou eles através do batismo no Mar Vermelho, de pé enxuto. O maior milagre ali Deus fazendo, abrindo um caminho no mar. Mas aquele povo continuava ainda sendo ruim e maldoso, teimoso, aquele povo. E o que Deus teve que fazer? Salvar os filhos deles, que tinha semente eleita, eram os filhos. Mas aqueles mais velhos que saíram do Egito, pereceram todo o deserto, dentro daquela geração, porque era uma geração perversa. Vocês não vão entrar. É isso que Deus diz, vocês não vão entrar. Mas nós vimos sinais, maravilhas. Nós tomamos água da rocha. Moisés feriu a rocha, saiu água para nós beber. Tudo bem, mas vocês não vão entrar em Canaã. Entende? Moisés fez tantas maravilhas. Deu alimento para nós. Orou e caiu do céu pão. Mas vocês não vão entrar. Quer dizer, vocês são exatamente igual àqueles. Jesus podia dizer:
os do seu dia, da geração de Jesus, que também era perversa, incrédula e perversa. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Chega a um ponto que Deus tem que manifestar o seu juízo. Infelizmente, é isto o que ele fez para Israel. E o irmão Branham vem e diz assim, que Israel é um tipo da noiva saindo das denominações. Se é um tipo, então nós vamos ver a mesma coisa, Deus abençoando, Deus trazendo a saúde para nós, Deus trazendo a luz da palavra que nós não tínhamos, batismo em nome de Jesus Cristo, é um só Deus, para mostrar para nós que tinha um profeta. Isso tudo foi o que Deus fez para nós no deserto, 40 anos depois da abertura dos selos. É isso que Deus fez para nós, é a bênção que veio de Deus para nós. Mas o que tem acontecido com essa geração também? Tem sido perversa, ruim, maldosa, incrédula. Incrédula no tocante à palavra que foi revelada quando os selos foram abertos. A luz que Deus trouxe para a igreja quando os selos foram abertos. Então há uma geração incrédula. Essa geração perversa, ela não entra. Tem muita gente que através da perversidade, uma natureza ruim que essas pessoas têm, malvada, aquilo está nas pessoas. Aquela natureza ruim estava em Caim, ele não podia fazer outra coisa, mas não estava em Abel. Você não podia fazer Abel brigar com Caim, porque a natureza de Abel era diferente. A natureza dos verdadeiros filhos sempre foi crer. Olha para vocês verem, passaram pelo Mar Vermelho e depois tiveram que ter uma experiência. Esses já eram os novatos, esses já eram os que iam entrar em Canaã. Não ficaram sem passar também de pé enxuto no Jordão, que quer dizer fazer morrer a si mesmo, com Josué na sua dianteira, que Josué aponta para o profeta que nós tivemos aqui, o irmão Branham, o nosso profeta, exatamente Josué, e quer dizer Jeová é Salvador. Irmão Branham fala disto na mensagem na era de Pérgamo. Agora, nós temos que ver a mão de Deus operando e não abusar daquilo. Ver se a palavra de Deus pode entrar em nós e ir mudando nossa natureza, tirando a ruindade, a maldade, a perversidade da nossa vida, dos nossos olhos, dos nossos lábios, para que possamos ser verdadeiros filhos de Deus. Amém? Então, vocês vê esta geração no tempo de Pedro. Ele diz: salvai-vos desta geração perversa. É uma geração que estava começando do batismo com o Espírito Santo, do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. E já havia ali uma geração perversa, já havia gente perversa, contrária ao que Pedro estava pregando. Então, em cada época há uma geração perversa, mas aqueles pagaram o preço, que vocês vão ver no ano 70, que é da era cristã, quando o general romano Tito invadiu Jerusalém e matou os judeus. Por que fez isso? Isto é porque eles foram uma geração malvada. Tiveram oportunidade de aceitar o Filho de Deus na cruz, de aceitar o seu sacrifício, de receber o perdão através do sangue. Mas o que eles fizeram? Nós cremos em Moisés, o nosso pai é Abraão, e Jesus teve que falar para eles: vosso pai é o diabo. Eles não sabiam que o pai deles era o diabo. Eles não sabiam, eles pensavam que era Moisés, eles pensavam que era Abraão. E Jesus teve que os identificar em São João 8,44, vosso pai é o diabo. Então as pessoas ficam sem saber que é do diabo, fazendo obras malignas,
obras perversas, obras ruins, que deveria, cada um de nós que fizermos isto, deveria chamar nossa atenção e falar conosco mesmo, no nosso espírito. Isso não é ação de uma filha de Deus. Isso não é ação de um filho de Deus, porque é uma ação perversa. E Deus quer levar este povo nessa hora que nós estamos vivendo. Vamos entrar aqui porque estamos já nesse finalzinho, que o irmão Brana fala no 109, da fase presente, ele diz: esta é a razão pela qual o coração dos homens escarnece do verdadeiro servo de Deus, porque estão pervertidos. Escarneceram de Moisés, escarneceram de Jesus, e usou também de Elias e assim por diante, escarneceram de Pedro, escarneceram de cada mensageiro das eras, escarneceram do irmão Brana. E cada vez que Deus tem operado, tem encontrado esta geração perversa. E o povo deveria saber que nós estamos vivendo aqui na última geração gentílica. Essa é a última geração que estamos vivendo dentro desse espaço de tempo de 2000 para cá, estamos vivendo na última geração. A geração que viu a vinda do Filho do Homem foi a geração do irmão Brana. Essa geração nossa deve dar o arrebatamento, certo? Esta geração, porque em cada geração Deus fez algo. E agora, o que Ele pode fazer por nós através da mensagem do profeta? Porque Deus manifestou como Filho do Homem no tempo do irmão Brana para nos preparar para ser raptados. Se não tivesse a mensagem do irmão Brana, não poderíamos ser raptados. Mas qual a mensagem do irmão Brana? Não é a primeira e segunda etapa. É exatamente a etapa que não foi entendida. E que 40 anos ficaram levantando contra qualquer um que falasse qualquer coisa, que desse alguma opinião sobre isto. Eles não aceitariam, porque já tinham tudo formado, já tinham suas convicções próprias, e não adiantava mostrar nada da mensagem para eles. Vocês podem ver que os pentecostais não querem saber nada de batismo em nome de Jesus Cristo, não querem saber do profeta, eles não querem saber do que vocês sabem. E exatamente dentro desse espaço de tempo de 40 anos, o que Deus fez, e eles não viram. Aqui no Brasil mesmo, foi dentro desses 40 anos que a mensagem veio. O batismo em nome de Jesus Cristo, a crença no profeta, a unidade de Deus, tudo veio dentro desse espaço de tempo. Mas o povo pentecostal rejeitou. Uma geração perversa. Aí eles pedem até sinal. Faz algum sinal aí para eu crer. Aí Jesus diz, é uma geração perversa que pede sinal. Você tem que ver a palavra cumprindo. Você deveria aceitar o período que você vive, a palavra de Deus cumprindo no seu dia, e vendo o que você está tendo hoje, o que não podemos ter lá atrás. Por que não podemos ter? Porque não foi aberto para nós lá atrás. O profeta já tinha pregado tudo isso, mas ninguém teve coragem de levantar e pregar a mesma coisa que o profeta pregou na abertura dos selos, que para abrir o selo a era tinha que terminar. O cordeiro saiu do trono, o último eleito tinha que entrar, porque o último eleito era o último mensageiro, e todos vão atrás desse último mensageiro. Nós fazemos parte desse último mensageiro. O último mensageiro foi o irmão Brana, e nós fazemos parte desse último mensageiro. Estamos aqui agora com a mensagem dele e com aquilo que ele não podia dizer a ninguém, mas já estava tudo pregado, estava tudo dentro da mensagem. Precisava um tempo de nós termos uma libertação total, e dentro desta libertação podemos pregar. Os trovões foram revelados nos 7 selos, conforme está escrito. E muita gente sabia, mas não tinha coragem de pregar isso ao público, de levar isso ao público. Não adianta nada você saber e não ter coragem de anunciar. É a mesma coisa de você saber hoje o que é esta mensagem e não ter coragem de anunciar esta mensagem hoje. Falar para o povo que é o novo nome,
Olha, eu já estudei, já vi isso. Sim, você pode ter visto. Já pregou isto, já ensinou sua igreja, já ensinou seu povo. Não, quantos anos? 20 anos você deixou passar sem ensinar. E o novo nome é pior ainda. Eles vão deixar passar mais tempo ainda para explicar, para ensinar o que o próprio irmão Brana deixou tão claro para nós. Eu não vou ficar repetindo tudo isso aqui para vocês, mas você vê, irmão Brana diz que as pessoas rejeitam o servo de Deus porque estão pervertidos. A natureza está pervertida, esta é a razão. Quando a pessoa tem a natureza pervertida, faz tudo que é pervertido, até o sexo é pervertido. Porque entrou uma natureza pervertida. Então temos que fazer o quê? Pedir a Deus para nos conceder graça para uma natureza correta, abençoada, onde a natureza do Espírito Santo pode operar em nós e dominar as nossas vidas. Amém. Amém. Pai Celeste, rogamos ao Senhor que nos conceda graça para que no nosso tempo viemos dar exemplo desta fé que o seu profeta pregou, mas não podia dizer a ninguém. E agora que já foi pregado para todo mundo, então agora tem facilidade para existir cópias por todo lado, porque já foi falado, Pai. Estamos no tempo final, sua igreja está vivendo no tempo final, nós estamos dependendo só da sua misericórdia, essa misericórdia que saiu do trono e está na mensagem do dia, que está na palavra revelada para o tempo que nós vivemos. Ajuda este povo, ilumina-nos mais, capacita-nos com esta fé de rápido. Fé de rápido é crer que os trovões foram revelados dentro dos 7 selos. Podemos ter esta fé que isto aconteceu, que o seu profeta revelou. Então nós temos isto em nós, operando em nosso ser. Ajuda esta igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que estão por toda parte através da internet, que sejam iluminados e fortalecidos mais e mais com a sua palavra, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Cristo em carne se manifestou, quando no 7º anjo encarnou, e na mensagem que ele pregou, um novo nome ele revelou. Não podem chegar tudo que ele estava a entregar, mas ele disse: o que tenho pregado é para o povo ao qual fui enviado. As 2 etapas ele ensinou, pequenas coisas que Deus lhe mostrou. Terceira etapa ele não falou, nas entrelinhas ele revelou. Nas entrelinhas João tem pregado tudo que Brana já tem revelado. A comissão que João recebeu foi repetir os mistérios de Deus. O mensageiro João nos mostrou o novo nome que Deus revelou, o HM que manifestou, nos 7 picos ele soletrou. Quem crê neste nome é uma família, onde é pregado a mensagem do dia. Faz
Basta somente na mensagem crer, pra você nesta família nascer. Amém. Irmão Evandro de Benevides pede oração por estar com uma dor no ombro. Também tem o irmão lá de Jaquirana que pede a oração. Deus o abençoe, já tenho orado por ele também. A irmã Débora Freitas agradece a Deus por sua filha Isabela completar mais um ano de vida hoje. Parabéns a Isabela. Muita saúde. Pai Todo-Poderoso, estes corpos necessitam de Ti, da Tua bênção, da saúde, da força, do vigor que provém de Ti. Abençoa o irmão Evandro, que ele tenha a cura e essa dor no ombro desapareça. Em nome do Senhor Jesus Cristo. A Isabela tenha muitos anos de vida abençoada por Ti, Pai. É a nossa oração. Obrigado também por tudo que o Senhor tem dado a cada um de nós, através da Sua palavra, do Seu povo, que tem crido na Sua mensagem neste tempo final. Ajuda-nos mais a reverenciar a mensagem do Seu profeta, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Meu irmão, se Deus quiser, sábado tem mais. Vamos estar aqui para mais um culto de adoração a Deus. Vamos em paz. Deus te abençoe. Deus abençoe todos os irmãos através da internet, no Brasil, Portugal, África, Estados Unidos, Califórnia. Deus abençoe vocês por toda parte. Deus abençoe irmão Roberto, né? Roberto, que seja abençoado por Deus lá na Espanha. Seja abençoado, irmão Roberto, todos os demais irmãos que estão nos ouvindo por toda parte na África, que em vários lugares sejam abençoados. Boa noite, povo de Deus, e até sábado, se Deus quiser.